Todos os meus vídeos estão acontecendo mais pelo que vocês estão pedindo do que eu estou escolhendo. Então, o tema mais pedido esses dias foram quais são as melhores cores para neutralizar um fundo de clareamento. Primeiramente, antes de começar a dar aula, quero agradecer o pessoal do YouTube, cada dia o canal cresce mais. E quero agradecer também o pessoal do Facebook, que sempre gostou do meu trabalho. Então, a vocês que estão sempre comigo, meu muito obrigado. Esses dias, precisamente ontem aconteceu uma situação comigo num cabelo. Eu fiquei muitas horas em um cabelo, porque eu estava fazendo mechas num cabelo com progressiva. Então, algumas mechas abriam numa cor, outras mechas abriam em outra cor, e eu tinha que fazer um processo de correção em cada mechinha, e às vezes a raiz clareava, as pontas clareavam, o meio não clareava, e eu tinha que ir ali passar pó descolorante só na raizinha, só no meio do cabelo, e acabei gastando muitas horas num cabelo só. E na hora de matizar, na hora de dar o tom, eu precisei chegar no resultado aonde a cliente queria um cabelo mais claro, porém o cabelo quase não chegava nesse tom. Então eu tive que forçar um pouco mais esse cabelo. Então eu quero que vocês entendam. O tema da aula de hoje foi o que uma colega pediu, foi o seguinte, algumas colegas pediram, foi o seguinte: qual coloração que eu uso para que eu possa matizar na cor correta? Então aqui, olha, você chega no fundo aqui, no fundo 8, né? Se você chega no fundo 8, já explicado sobre os fundos de clareamento que nós já tivemos, que eu já expliquei algumas vezes, você só tem uma opção bacana em fechar em 8, em 8, em 8, em 8, em 8, em 8 e em 8. Túlio, mas que tanto de 8 que você colocou aqui? É porque você pode fazer esse cabelo com 8.31, você pode fazer esse cabelo com 8.13, você pode fazer esse cabelo com 8.21, você pode fazer esse cabelo com 8.12, tá? Você pode fazer esse cabelo com 8.04, você pode fazer esse cabelo com 8.44, você pode fazer esse cabelo com 8.3, você pode fazer esse cabelo com 8/89, você pode fazer esse cabelo com 8/98. Olha o tanto de opções que você tem no fundo de clareamento 8. Túlio, se eu colocar 8.31 no fundo 8, que cor que eu vou ter aqui? Aqui eu sei que é dourado e aqui eu sei que é azul, então eu sei que eu tenho uma cor de verde. E verde geralmente dá um bege no cabelo. Mas só que é um bege na altura de um 8. Tá certo? Se eu coloco um 8.13, eu também sei que é um bege, porque ele é a inversão do de cima. Porém, este dá um bege mais quente e este dá um bege mais frio. Simples assim. Se eu coloco o 8.21, eu tenho que saber que o 2 aqui, universalmente falando, é violeta. Violeta corrige o amarelo. Está dentro do fundo de clareamento laranja, amarela cobreado, que é o do 8? Sim, ele está dentro do fundo. Então, o que acontece? O 2 faz a correção e o 1 dita o tom. Aqui também dá um tom parecendo um bege, um tom de areia, né? Tem os nomes, uma areia diferenciada, um pouco mais frio, e aqui também mais frio. Este aqui e este aqui, 8.21 e 8.2, ele sai muito mais frio do que o bege em 8.13 e 8.31.
Porque aqui eu tenho duas cores frias, aqui eu tenho duas cores frias, aqui eu tenho uma cor quente, que é o 3, que é o dourado. Tá? 804. Aqui eu já levei o cabelo para uma altura de um cobre. Tá? O 4 aqui, universalmente falando, é acobreado. Então, a cliente pediu acobreado, eu posso usar 804, 844, 84.3, 8.34, depende da cor que você quer. Mas então, qual que é o segredo do que eu quero dizer aqui? Qual que é o motivo desse segredo? É que no fundo de clareamento que você chega, se for 8, é interessante você usar exatamente a coloração dentro do fundo de clareamento que você chegou. Ô, Túlio, e se eu usar o 9? O 9.31 no fundo 8? Eu vou ter o resultado? Pessoas, toda cor que você aplica em um fundo de clareamento dá um resultado. Porém, quando eu coloco 9.31 em um fundo 8 e não 8.31, a pigmentação desse 9 ela é mais fraca do que esse 8. Porque este 8 este 8 aqui, ele emita o fundo 8 do cabelo. Este 9 imita o fundo 9. Por isso que as bases elas são 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essas bases imitam o natural do cabelo. Aqui, eles tentam imitar o natural do cabelo. Se eu aplicar o 9 em um fundo de clareamento 8, eu vou ter o resultado? Tenho. Mas a matização e a correção ela é mais lenta. Ela acontece de uma forma mais lenta. O que esse aqui gasta para fechar assim rapidamente, esse aqui vai ser pausadamente para fechar. E possivelmente ele não cria a mesma correção que esse aqui criaria. Tá certo? Esse aqui são as mesmas cores, mas as bases são diferentes. Ô Túlio, e se eu usar um 7 aqui, ó? O fundo que eu cheguei é um fundo 8, mas eu vou usar um 7.31. Aí o seu fechamento é bem mais rápido, tá? Se você usar uma coloração 7.31 em um fundo 8, 7.31 em um fundo 8, você vai ter um fechamento desse cabelo muito mais rápido e o processo de matização é muito mais rápido. Você pode até perder o seu tempo de pausa. Tá certo? Então tome cuidado nisso aí. Sua aluna Mônica Sander está dando boa noite e está falando que o seu curso é maravilhoso. Mônica, obrigado. Espero que você tenha realmente gostado do curso. As coisas que eu prometi no curso, espero estar dando para vocês. E tem mais coisas aí para frente. Daqui a pouco nós vamos estar entrando na prática, né? Mas espero que você tenha gostado realmente da teoria, que eu sempre falo que aqui é só a pontinha do iceberg. O que eu ensino lá no curso é uma coisa mais avançada, é uma coisa completamente simples, mas porém mais avançada, né? Minha Márcia está falando, amigo, você arrasa. Né? Ah, obrigado. Deus abençoe, Márcia. Ó, outro tubo de coloração, outro tubo de coloração, outro tubo de coloração, outro tubo e outro tubo. Fundo de clareamento 6, tá? Fundo 6. Quais são as colorações que eu posso ter aqui? As mesmas que eu falei para o 8, tá? 6.1, 6.31, 6.66, 6.04, 6.21, tá? Então, cheguei no fundo 6. Qual que é o fundo 6? O fundo de 6 é um fundo que a gente mostra que é vermelho tendo uma tendência de cair para o amarelo. Então, o que que acontece? Se ele é um fundo vermelho mais amarelo,
Ô Túlio, existe a coloração 6.1? Existe, tá? Mas no fundo 6, aí é que tá pessoal? O segredo da matização, o segredo da colorimetria é vocês olharem para o fundo certo e identificar qual que é a cor coringa para aquele fundo. Então, cheguei no fundo 6, perfeito. Fundo 6, perfeito. Bateu lá fundo 6, vermelho com amarelo. Então, eu tenho que saber que a correção de vermelho é verde e a correção de amarelo é violeta. Então, olha só. A correção de um fundo 6 perfeito, para ter uma correção perfeita, a coloração ela tem que ter verde e tem que ter violeta. Ô Túlio, você não criou essa coloração aqui. Uma cor que tenha verde e violeta, literalmente eu desconheço essa coloração, que tenha verde mais violeta. Então eu posso vir aqui e criar uma coloração com mix, né? Com mix verde mais mix violeta. Mas essa cor vai fechar rapidamente. Túlio, então tá. Então mistura uma cor aí que dá para você fazer isso se transformar. Eu posso pegar uma cor 6.13, onde é que é verde, e posso pegar uma cor 6.2, que eu tenho violeta, tá? Então aqui eu tenho 6.13 com mais 6.2, uma mistura de duas cores para eu ter as duas cores que eu preciso para fazer uma correção de um fundo que eu cheguei no fundo de clareamento 6 ali, naquele clareamento que eu falei. Então, pessoal, quem fez a indústria, quando ela faz as colorações, elas criam uma forma em que algumas cores se tornam coringas. Vou colocar em barra, tá? Barra 21 é um coringa em base 7, em base 8, em base 9, em base 10. Para trás aqui eu não coloco, porque vocês, 6, 5 e 4 são cores fechadas, não tem necessidade. Nesta aula, barra 21 é coringa em 7, barra 21 é coringa em 8, tá? 8.21, 7.21, 9.21, 10.21. É uma cor coringa. Por que ela é coringa? Aqui eu tenho violeta, que é a mistura de azul mais vermelho. E aqui eu tenho cinza, que é a mistura de verde, violeta mais azul. Então, uma cor barra 21 se torna uma cor excelente para matização, dependendo do que a cliente quer nos tons de bege, ele se torna um coringa fascinante. De 9 para cá nós temos o bege. No 10, possivelmente você corre risco até de platinar com ele, porque ele tem vários pigmentos na sua massa, tá? Outra cor coringa que nós temos, fundo de clareamento 9. O seu fundo que você chegou é 9. Você tem de novo, qual que é a melhor base que tem aqui? Tem que ser 9 barra alguma coisa. 21, 9 barra 31, 9 barra 13, 9 barra 02, tá? Toda base que você chega no fundo de clareamento, repetindo, você chega no fundo de clareamento, você tem que matizar com a base que você tem. Se você batizar... me perguntaram isso aqui um dia desse. Ô Túlio, e se eu matizar apenas com um tom acima, 10? Beleza, dá para matizar. Mas olha só essa aqui, ó, 8. Se eu matizar com 10, eu já perco, eu já tenho muita fraqueza nessa base para fechar esse 8. Eu não tenho força, esse 10 não tem força para fechar esse fundo 8. Então, se caso você precisar aumentar um tom, sempre no máximo um tom acima da sua base, ou um tom abaixo
tomando bom cuidado, porque senão você vai fechar demais essa barra. Já temos perguntas? A Zilda está perguntando: para quem está começando, se tonalizar o fundo de clareamento errado, o que fazer? Dá para tirar essa cor? É refazer a tonalização? A Zilda fez uma pergunta fantástica, tá? Fantástica, Zilda. Parabéns pela pergunta, porque ela me aconteceu ontem, tá? Me aconteceu ontem. Então, vou responder te falando o que me aconteceu ontem. Ontem eu abri um cabelo na altura de 1,9, tá? Porém, ele estava com muito pigmento de progressiva. Estava tendo uma alteração de cor, em cada mecha, uma alteração de cor fora do normal. Foi um cabelo que realmente eu me arrisquei muito para fazer. É uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande, mas eu me arrisquei a fazer. Na hora que eu matizei esse cabelo, eu matizei ele com 913, acreditando que ia dar um bege fantástico que eu queria e tudo, mas este 913 não teve a força que eu queria para corrigir esse 9, só para você ter uma ideia. Eu usei a base certa, com o pigmento certo, em cima da cor certa, mas não ficou uma cor bonita, não foi uma... Na hora que eu lavei o cabelo, não gostei da cor. Para que eu não aplicasse esse 9/89 sobre este 9, o que eu fiz? Rapidamente, na hora que eu matizei esse cabelo, que eu percebi que eu não gostei da cor, eu lavei esse cabelo de novo com shampoo, tá? Lavei ele com shampoo ali, dei uma lavada bem tirando a cor. É claro que não tira 100% ali, a não ser que você use um shampoo anti-resíduo, que aí você limpa, mas eu não podia usar um shampoo anti-resíduo aqui porque eu já estava com o cabelo fragilizado, mas eu lavei o cabelo com shampoo, lavei bem lavado e depois eu vim e apliquei a cor novamente que eu queria e fechou na cor que exatamente que eu queria, que o Pérola aqui me deu resultado mais bonito do que o 913. Então, respondendo a sua pergunta, se o cabelo não tiver sensibilizado demais, o shampoo anti-resíduo tira completamente ali a sua matização que você acabou de fazer, tá? Você acabou de fazer, tira a matização e dá para você fazer outra. Tem pessoas que preparam ali rapidamente uma água oxigenada com 10, um pouquinho de pó descolorante, passa no cabelo ali e enxágua. Mas toma cuidado que isso aí, se o cabelo for na altura de 6, 7, 8 e 9, você corre o risco dessa coisa rapidinha que você fizer abrir fundo. Então toma cuidado para isso não acontecer, tá? Mas lavando o cabelo você já consegue refazer uma matização tranquilamente. Pergunta? A Iderley Sena, no YouTube, está perguntando se aplicar 12 alguma coisa, por ele ser aclarante, não abre mais? 12 ponto alguma coisa, tá? Quando ela falou 12 ponto alguma coisa, quer dizer que pode ser 1211, 12/89, 12/00. E por que ela usou o termo aclarante? Porque, na verdade, o 12 é um super clareador, tá? Super clareador, ele tem uma concentração de amônia muito grande. Então, ele foi projetado para se usar com OX de 40, tá? Ele foi projetado para se usar com OX de 40. Tem pessoas que pegam esse 12, qualquer 12, tá? Vou usar esse aqui, ó, 12.11, tá? E matizam o cabelo com OX de 20. Direito dela, tá? Eu não gosto de matizar cabelo com super clareadores. Se eu tenho 10, 11, por que eu vou usar o 12 sem necessidade? Mas, então, respondendo a sua pergunta, se você joga um 12 sobre um cabelo muito escuro, um cabelo na altura de um 3, por exemplo, com OX de 20, você ainda assim consegue um tempo de matização sem abrir fundo aqui. Um cabelo 3.0 grosso ali. Agora, se você joga isso aqui, 12 e 11, num cabelo 3 virgem, completamente virgem, você corre o risco de abrir, já começar a abrir fundo, principalmente se você colocar um OX de 20. Tá, Túlio, se eu colocar um OX de 10, ainda assim
ele tem força para abrir fundo. Túlio, se eu colocar o X de 6, ainda assim, o que faz a abertura de fundo é o superclareador. Túlio, se eu colocar o X de 3, ainda assim, quem gasta força para abrir o fundo é o superclareador. Então, uma dica que eu dou, se você tem o costume de usar superclareador para matização, cuidado na hora que você for fazer isso aqui, ó. Raiz. Se você aplicar na raiz, você abre o fundo praticamente que na hora. De comprimento e pontas, você ainda dá você tem uma leve tempo aí para você conseguir matizar sem abrir fundo. Mas se você deixar cair na raiz, você abre o fundo rapidamente. Túlio, você está falando então que eu posso matizar com 12 e 11? Você pode tudo, tá? Vocês aí que estão me assistindo, vocês podem fazer o que vocês acharem que deve. Eu não aconselho matizar com superclareadores, tá? Mas tem um detalhe que é muito bacana aí, que tem um colega nosso aí que faz aí sempre, sem citar nomes. Ele vem aqui, coloca a cabeça aqui, coloca a touca, puxa os fios. E aí ele chega aqui na altura de um 9, que aí na verdade o fundo de clareamento é 9,3. O que ele faz? Ele vem e aplica um superclareador aqui, ó, com OX de 40. Ele lava esse cabelo, seca esse cabelo, aplica um superclareador aqui neste cabelo aqui e termina de fazer a limpeza com superclareador e OX de 40. Automaticamente, esse barra 89 aqui, ó, ele já vem limpando e já vem fazendo tipo uma matização. Praticamente esse cabelo fica platinado. É um colega nosso que ele tem muito costume de usar superclareador e ele usa superclareador sempre quando ele faz cabelo na touca. Ele chega o cabelo no 9,3, na altura boa. Para ele não colocar pó descolorante novo, ele aplica um superclareador para terminar de fazer a limpeza da cor e já limpa platinado. Também funciona bem bacana, tá bom? Já ouvi dizer que o superclareador é pó descolorante em creme, verdade? As pessoas usam um termo que acham melhor, tá, Zilda? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui para você entender. Olha só, tem pessoas que usam o nome queratinização e tem pessoas que usam o nome de cauterização. Aplicação de queratina. Aplicação de queratina. Tá? As duas são a mesma coisa. Porém, dizem que a queratinização você aplica no cabelo frio, é um tratamento frio sem fazer nada. A cauterização é quando você prancha o cabelo, que aí, por estar sendo algo quente, você recebe o nome de cauterizar. Mas no sentido, os dois é praticamente um trabalho de aplicar queratina no cabelo. Então, se alguém vira para você e fala que um superclareador é um pó descolorante em creme, eu não acredito muito nessa situação não, tá? Mas o efeito de clareamento é praticamente o mesmo sentido. Superclareador em um fundo 6. Em um cabelo virgem, 6. Segundo as tradições, fala que um superclareador em um fundo 6 com OX de 40 tem uma força de clareamento de até 5 tons. O pó descolorante, no fundo 6, ele clareia o tanto que você precisar. Ou seja, todos os dois fazem clareamento. Se você quiser chamar de pó descolorante em creme, fique à vontade. Se você quiser falar que não é um pó descolorante em creme, que é simplesmente um superclareador, fique à vontade, tá bom? Então aqui, ó, eu quero só que a aula de hoje foi só para vocês entenderem o seguinte. Chegar no fundo de clareamento X. Você olhou lá o fundo de clareamento X. Escolhe a cor que foi criada para ele. O seu fundo de clareamento foi 7.
O que corrige o fundo laranja é alguma coisa azul. Olha que perfeito, tá? Perfeito. Ah, Túlio, mas eu não quero fechar esse cabelo completamente com isso. Então tá, mas você pode usar o 713. Porém, se você usar o 713, você vai ter um pouco de cobre nesse cabelo, porque aqui ele é muito laranja. Então preste muita atenção no que você vai aplicar no seu cabelo, já pensando no resultado que você vai ter, tá bom? Geralmente a gente atinge fundos de clareamento laranja, laranja amarelo, amarelo laranja. O fundo de clareamento 7, 8 tem? Tem. O 6 tem? Tem. O 5 tem? O 5 é vermelho puro. Então vou colocar só esses dois principais aqui, 7 e 8. Eles têm requisto de vermelho e tem uma quantidade de amarelo. Quem corrige o vermelho? Verde. Quem corrige o amarelo? Violeta. Mas só que eles estão em condições de laranja. Quem corrige o laranja? O azul. Tá? Então, se vocês colocarem azul, dá certo. Se vocês colocarem uma cor que tenha verde e uma cor que tenha violeta, dá certo. E vocês, assim, vão ter os resultados que vocês precisam. Pergunta? A Nádia Fer, no YouTube. Como fazer com que a coloração vermelha tenha durabilidade? É uma pergunta maravilhosa, mas o que acontece? Para a coloração vermelha ter durabilidade, a cor considerada perfeita em vermelho é 6.66, tá? A cor que geralmente é um vermelho vivo, intenso aí. Mas nós temos também 5.66, tá? A partir do momento que eu começo a ganhar 7.6 ou 7.66, eu já começo a perder força nesse vermelho. O vermelho é uma cor que não tem uma fixação maravilhosa, é o normal dos vermelhos. Se vocês começam a usar um vermelho de má qualidade, já começa a piorar mais ainda o seu trabalho. Se você pega um cabelo que os poros estão assim, ó, gritante de aberto, a fixação é mais um motivo de você não ter fixação. Mas, respondendo a sua pergunta, eu tenho que explicar tudo para depois responder a pergunta. Por isso que nós chamamos o curso de Simplificando a Colorimetria. Porque primeiro eu explico e depois... Primeiro eu falo e depois eu simplifico. Então, olha só, pessoal. Quando você pega uma situação onde é que o cabelo está saudável, tá? E ainda assim você quer aplicar no vermelho. Quando você aplica um vermelho 6.66, tem algumas outras coisas que você pode usar, que é o seguinte. Eu conheci um produto que chamava-se Alquimia das Cores, que era um líquido, ele tinha um líquido, que você potencializava colocando esse líquido dentro desse vermelho. Desculpa, você colocava esse líquido vermelho potencializando a cor. Tem mix vermelho também que você potencializa a cor. Nós temos hoje máscaras, né? Máscaras também que têm o poder de potencializar o vermelho ali para cliente dar uma matizada e tal. Então se criaram algumas coisas para potencializar a cor. Mas, realmente, vermelho e o cobre são duas cores que geralmente tendem a perder a pigmentação de uma forma mais rápida. A Zilda, além de ter achado a aula incrível e agradeceu, ela está perguntando se cabelo com 100% de brancos, pontas descoloridas na altura de 8, como fechar em um tom 6 perfeito sem que ele desbote? Esse cabelo está muito simples, Zilda. Muito simples, na verdade. Nós temos um cabelo branco com 100% de branco, tá? Então aqui está 100% de branco. Como as pontas estão mais claras, como as pontas já estão mais claras, quando eu falo mais clara, é que o tom 8 ele é mais claro que o tom 6, é só você aplicar o 6. Pode aplicar o 6 direto, tá? Se você aplicar o 6 direto, com certeza você vai estar fechando esse cabelo. Ô Túlio, já fiz isso e não deu certo. Tá, se você já fez isso e não deu certo,
Suponhamos que você aplique aqui, ó, o 6 aqui com OX de 20. Você aplica dele todo e depois faz a mesma mistura com OX de 10 e aplica nas pontas. Você vai ter um resultado fantástico aí de um 6 completamente fechado, tá? Aqui ficou muito simples porque você me deu um cabelo na altura de 6, que é só fechar, tá? Agora, se a sua coloração... Gente, eu falo isso e vou continuar falando. Se a sua coloração não for boa, quando eu falo boa de nível profissional, vocês cobrem um branco bonitinho, na hora que você vai ver o resultado, o cabelo não fechou, só tem 3 motivos de você errar isso aí. Se eu achar o quarto, eu te falo. Mas tem 3 motivos. 1, coloração ruim. 2, aplicação mal feita. 3, mistura mal feita. Tá? Então, se você tem uma coloração ruim, você não vai fazer essa cobertura de branco. Se você aplica de uma forma de qualquer jeito, aonde precisa ser depositado, você precisa depositar. Você está varrendo, né? Depositar é uma coisa. Varrer a coloração é outra. Aonde você precisa depositar, você varre. Coloração de má qualidade. Os brancos vão deixar de ser cobertos. E terceiro, se você não fizer toda essa etapa, e se você tiver um cabelo muito poroso também, tem vezes que a pigmentação não fixa, tá? Então tome cuidado aí também nesse sentido. Quando eu escolhi o nome de cor perfeita, quando nós demos o tema aí para falar de cor perfeita, eu quis dizer para você o seguinte: escolha a base e a nuance perfeita para o fundo de clareamento que você chegou. Aí, nesse caso, você não vai ter erro, tá? Não adianta você aplicar 10 no fundo 7. Não adianta você aplicar 9 no fundo 6. Não adianta você aplicar 8 no fundo 5, tá? Porque você vai demorar a fechar e não vai ter resultado, porque o pigmento dessas cores foram feitas por fundos de clareamento certo. No mais, pessoal, terça-feira que vem, mais um encontro Tuliano Arlen com vocês aí, falando sobre colorimetria. Se vocês tiverem algum tema que vocês querem que eu fale aqui, vocês podem trazer, que nós vamos estar apresentando aí. No mais, fiquem com Deus e até a próxima.